Eu normalmente começo os vídeos, principalmente esses de compilado, indo jogo a jogo, né? Indo talvez do primeiro jogo a acontecer, ou pelo menos na fase de grupos, eu ia grupo A, grupo B e assim por diante. Hoje eu vou ser legal e eu vou começar o vídeo contrariando muito do que a televisão nos ensinou e começar pelo principal jogo da segunda fase ou dos 16 avos dessa Copa do Mundo. Bom, meu povo, eu tô de volta para mais um compilado. Vamos falar, se eu não me engano, de 10 jogos nesse vídeo aqui. Não esquece de já deixar o seu like e se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Agora, nessa reta final de Copa do Mundo, que a gente não vai ter mais nem 3, nem 4 jogos por dia. Daqui por diante, só 2 ou apenas um. Mas bom, vamos falar então de Argentina e Cabo Verde, que foi esse grande duelo dessa fase da Copa do Mundo. Tivemos alguns excelentes jogos, né? Tecnicamente até jogos melhores do que esse que eu vou falar, mas eu acho que toda a emoção, junto com Croácia e Portugal, mas sobre a Argentina e Cabo Verde, diz bastante do que foi o confronto. A partida que foi realizada no estádio de Miami e terminou num placar de 3-2 com uma grande loucura. E eu acho que essa palavra define tudo relacionado a Cabo Verde. E sejam alguns tipos de loucura, tá? Começando pelo que acontece antes do jogo, a Argentina voltou, o Scaloni voltou a escalar os 11 titulares na cabeça dele, com o Thiago Almada, com o Lautaro Martinez, Julián Álvares do banco. Dessa vez eu não vou criticar o Lautaro porque ele cresceu em desempenho, inclusive nessa partida contra o Cabo Verde ele foi bem, arriscou principalmente de fora da área, fez boas tabelas ali com o Messi, e Cabo Verde vinha com um time mais próximo do que a gente estava vendo também, talvez com uma força a mais para ser vista, para ser percebida no meio de campo, que eu acho que é onde exatamente a Argentina também tem essa força, esse rigor, esse vigor físico. Então, sobre as escalações é isso. E na bola rolando, a Argentina deu o seu controle ao jogo nos momentos iniciais. A minha sensação, inclusive, é que a Argentina chegou para esse confronto já classificado, na mente dela, na mente de cada um. Eu sei que o Scaloni fala que não é assim, a gente não pode entender que já estamos lá, mas eu senti, vendo o jogo, que muitos jogadores da Argentina já estavam com salto alto, sapato alto, já passamos, Cabo Verde não vai dar perigo pra gente, e depois que sai o primeiro gol do jogo, né, depois que sai o 20º gol do Messi, a minha sensação é de que a Argentina sabia que estava controlando, que o jogo seria sem dificuldades e que não teria problema algum em passar, em avançar desse confronto. A questão é que não imaginavam a força que Cabo Verde tem. E, assim, pode-se falar de muitas coisas, mas eu realmente quero. Eu vi e eu quero reforçar essa tese de que a Argentina entrou com o pé alto, a Argentina entrou muito confiante que já estava classificada. E aí Cabo Verde começa a subir suas linhas. Cabo Verde começa a buscar o jogo. É até interessante porque durante o primeiro tempo a gente viu um Cabo Verde ainda mais postado defensivamente, mantendo a sua formação original, e no segundo tempo o time foi para cima. E aí já é o primeiro ponto que eu quero falar da loucura. A minha sensação vendo o começo do segundo tempo da seleção de Cabo Verde é de que o time já não tinha mais uma formação estática. Todo mundo correndo atrás de cada bola, todo mundo indo para cima. Eu senti eu senti falta de organização da seleção de Cabo Verde, mas eu entendo que ao mesmo tempo isso fez com que a Argentina sentisse e sofresse um pouco no jogo. Então até o gol do Duarte, a minha sensação é essa, de que a Argentina se surpreendeu porque não imaginava que Cabo Verde fosse ter essa intensidade. Intensidade também aplicada em alguns momentos contra a seleção uruguaia, né? Contra a Arábia Saudita também, mas aí é uma questão de nível técnico que eu preciso ressaltar. E daí, o jogo passou a ter momento para os dois lados. Só que aí, exatamente por essa intensidade, por uma questão melhor física da Argentina, eu senti que a seleção de Cabo Verde começou a cansar coletivamente. E isso é um problema porque se a gente olha o banco de Cabo Verde, a gente não vê um grande destaque. Se a gente olha o banco da Argentina, tem, né? Por mais que a Argentina até faça substituições por cansaço, né? O Tagliafico mesmo entra por conta disso, mas pode ter um Julián Álvares entrando, como entrou
pode ter um Paredes entrando. No banco de Cabo Verde você não tem tantas opções assim. Ainda assim, mesmo com esse cansaço, a seleção de Cabo Verde consegue manter a partida empatada e levar para a prorrogação. E aí, para mim, já é um dos grandes feitos, o maior talvez de Cabo Verde no torneio, que é ter enfrentado 3 campeões mundiais, a Espanha, o Uruguai e a Argentina, e não ter perdido para nenhum dos 3. Lembrando que, para a FIFA, partidas encerradas na prorrogação ou pênalti, elas constam como empate, não como vitória ou derrota. É até por isso que a Holanda tem uma sequência invicta de tantos anos aí. Porque pênalti não é derrota ou vitória, é empate. Prorrogação é a mesma coisa. Então, o grande feito de Cabo Verde, além de chegar numa segunda fase na sua primeira edição de Copa do Mundo, é esse. É não ter perdido nenhum jogo dos 4 que disputou e ter empatado com 3 campeões mundiais. E aí, na prorrogação, a gente logo tem o gol do Lisandro Martinez, que é um gol que quebra as expectativas. Tava todo mundo torcendo para Cabo Verde, esse gol ele frustra um pouquinho. Mas depois o Sidney Cabral faz um golaço. Eu cheguei a falar aqui no Como Vem, que ele é talvez um grande destaque da seleção de Cabo Verde, olhando para a defesa. Acabou que o Vozinha surgiu, o Diney surgiu e tomaram esse espaço. O próprio Sidney não conseguiu ser titular todos os jogos, mas é um lateral do Benfica, então é um lateral que é assim para ficar de olho, e ele marca um golaço para empatar esse jogo aqui. A questão é que no finalzinho do jogo, aos 111 minutos, o Messi cobra uma bola na área e o Diney Borges, que para mim foi o principal jogador de Cabo Verde na fase de grupos, nesse jogo contra a Argentina eu achei que ele foi mal, acaba desviando contra o próprio Patrimônio, dando números finais de 3-2 para a Argentina. E aí uma eliminação que, por mais que todo mundo estava torcendo para Cabo Verde, acho que eu nem preciso esconder isso aqui, por mais que ela seja sentida, mostra toda a emoção e mostra toda a força de um povo, de um país, de jogadores. Eu sou muito contra certos privilégios em coletivas de imprensa. Mas eu confesso que até ver o treinador de Cabo Verde, o Pedro Bista, ser aplaudido depois do jogo, é uma cena bonita, sabe? Porque é um trabalho muito inesperado para muita gente. Eu até acompanhei alguns jogos de Cabo Verde, eu vi o jogo de classificação, eu estudei para fazer o Como Vem, e ainda assim, eu acho que até para quem estava mais afiado nessa edição de Cabo Verde, não imaginava que Cabo Verde faz isso tudo. Sabe, é um empate contra a Espanha, é um empate contra o Uruguai, é uma classificação para a segunda fase na primeira Copa, é um empate no tempo normal contra a Argentina. Então, uma coisa fora de série. E aí, todo o desejo de que daqui para frente a gente veja jogadores de Cabo Verde cada vez mais valorizados, né? O futebol africano ganhou muito nessa Copa do Mundo com 48 seleções, acho que isso não dá para negar. Por mais que Senegal seja uma decepção, por mais que a Tunísia talvez tenha feito a pior Copa do Mundo entre as 48 seleções, a história de Cabo Verde e a história de República Democrática do Congo podem mudar a vida de muitos jogadores aí. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Vozinha, que estava no Chaves, agora está sem clube. Ele já foi ofertado para jogar no Ceará, mas aparentemente não vai rolar. Tem proposta de Portugal, tem proposta de México. E tomara que seja um salto na carreira dele, apesar da idade mais avançada, né? Vozinha que terminou a Copa com 18 defesas. Bizarro, bizarro. Mas também, enfim, ter mais valorização para o Sidney, para o João Paulo, para o Diney, para tantos outros. É uma história que infelizmente foi manchada pelo caso do Ryan Mendes, mas caso muito pesado, que a federação errou fortemente de não querer se posicionar, de não querer responder. A capitania mantida na braçadeira dele, eu não sei se é a melhor comunicação para os outros, por mais que isso seja uma coisa interna, por mais que a capitania seja a função dele para dentro do elenco. Eu não sei se é tão legal a imagem, você externar a imagem de que você não liga a ponto de que ele vai continuar sendo capitão, de que ele vai continuar sendo titular. Mas apesar dessa mancha, foi o fim de uma história, foi o fim da história mais bonita dessa Copa do Mundo. Então, que Cabo Verde seja valorizado e que a gente continue prestando atenção em alguns jogadores, que a gente continue prestando atenção nessa seleção. A Argentina segue por aí na Copa do Mundo e que tenha olhos abertos. Porque eu até mantenho o que eu falei, a Argentina ela não se complicou muito pelos amistosos que ela fez no ciclo, exatamente porque as seleções da fase de grupos não eram tão fortes, tanto que todas já caíram. Mas, contra Cabo Verde, a Argentina pela primeira vez percebeu que não tem boba nessa Copa do Mundo.
Vamos então voltar para a ordem. Eu vou seguir hoje por ordem de chave, tá? Ao menos da Argentina, que eu já quis falar antes. Alemanha e Paraguai, eu já falei com vocês da vitória de Paraguai nos pênaltis. Eu gostei muito desse comentário, né? Que não é a seleção paraguaia, é o Brasileirão All Stars. A França fez 3-0 na Suécia. Uma vitória muito já esperada. Acho que a Suécia pouquíssimo pode fazer. Um time muito irregular durante todo o ciclo, um time muito irregular durante a Copa do Mundo. O único jogo bom da Suécia no torneio foi realmente contra a Tunísia, que novamente para mim foi a seleção mais fraca. Mas ali em campo a França dominou. Dessa partida tivemos o Digne titular no lugar do Theo Hernandes, mas isso era previsto. Tivemos também o Barcola, novamente como titular, né, pegando a vaga do Désiré Doué. Aparentemente o Deschamps vai fazer bastante essa troca. E tivemos o Mbappé marcando 2 gols, né, na volta para essa briga para artilharia. O outro gol da França vem também do Barcola. Para frente, a França não vai ter o Tchouaméni para o próximo confronto contra a seleção paraguaia. Então, possivelmente, esse meio de campo vai ser formado mais uma vez por Koné e Rabiot. Olho aberto para essa França, gente. Olho aberto para essa França, porque eu não acreditava no Paraguai contra a seleção alemã. Falei isso aqui para vocês. Isso não é por um mérito alemão, mas é porque o Paraguai, para mim, realmente tinha feito uma fase de grupos bem ruim. E a França que tem esse timaço. Então vai ser muito uma questão, talvez, do quanto a França vai conseguir furar a defesa paraguaia. Você vai ter a mesma facilidade que os Estados Unidos tiveram no confronto de estreia, ou você vai ter mais dificuldade, assim como teve a Alemanha. É claro que a França tem um ataque muito superior a essas duas seleções, mas também eu quero entender que contra a Senegal, por mais que seja uma seleção mais forte que o Paraguai, a França teve suas dificuldades na primeira etapa. Então vamos ver como é que o Deschamps vai colocar esse time a campo, né? Acredito que ele mantenha agora dessa vez o Doué no lugar do Barcola, mas no elenco que a França tem, isso nem sei se impacta tanto, né? A gente teve o primeiro jogo, o único jogo de domingo, né? Nossa, já quase uma semana. Canadá batendo a África do Sul por 1-0. Um confronto que até a África do Sul mostrou uma certa evolução, mas como era previsto, o Canadá ainda sentia sua força. O Larin acabou ficando no banco nesse confronto, que foi definido pelo gol do Eustáquio, que era, até o momento que ele marcou, o único camisa 7 português com gols em mata-mata de Copa do Mundo. Acabou que, na mesma fase, ele já deixou de ser. E Canadá conseguiu avançar por 1-0 nessa configuração de países sedes que se classificaram para as oitavas de final. Holanda e Marrocos eu cheguei a falar com vocês no outro vídeo também. Portugal e Croácia também. E aí, novamente, agora falando de chave, eu falei de Paraguai e França. Canadá e Marrocos vão se enfrentar. O favoritismo, sem dúvida, é da seleção africana. Acho que ninguém vai discordar disso. Por mais que o Canadá tenha feito bons jogos, e talvez esse contra a África do Sul tenha sido mais fraco. Mas eu acho que a seleção de Marrocos ela é mais forte, e você ter eliminado a Holanda também te dá certa confiança, né? A outra chave, Portugal venceu a Croácia por 2-1, disso eu falei. A Espanha fez 3-0 na Áustria, em um jogo muito semelhante ao que foi contra a Arábia Saudita, que é a Espanha no controle da primeira etapa, e no segundo tempo abaixando um pouco as linhas, tendo mais calma, poupando um pouco mais jogadores. Para esse confronto, o Pedro Porro tomou a titularidade do Marcos Llorente. Pelo que eu entendi, o De La Fuente também vai fazer essa alteração constantemente, a entender a forma de jogo do adversário. Foi mantido o Baiano do lado esquerdo, né, já que o Nico Williams não tem condição de jogo, e a mal pelo lado direito. Mas quem faz gol é o Oyarzabal. E tava faltando esse grande jogo do Oyarzabal na Copa, né? Porque o Oyarzabal ele já é conhecido como esse grande jogador de seleção. Como o ponta, que quando era ponta não tinha essa fama toda, apesar de eu gostar bastante dele na época de ponta da Real Sociedad. E aí depois da lesão, ele se torna um atacante na seleção espanhola e no clube, e é na seleção onde ele arrebenta, né? Onde ele vira um dos artilheiros da Euro, onde ele faz umas eliminatórias de altíssimo nível, e nesse primeiro jogo da segunda fase da Copa, ele volta a ter mais uma boa atuação, marca 2 contra a Áustria, que está eliminada muito com a sensação de que podia ter mostrado mais. Talvez lembrar do futebol que teve na Euro. Enfim, essa Áustria para mim ela pecou demais. Não era uma seleção que eu esperava tanto, mas talvez eu não esperasse tão pouco.
até mesmo a partir de escalações. Por mais que a idade seja o critério, o Arnautovic é o maior artilheiro da seleção da história. Então, eu não entendi como é que o Arnautovic não foi titular em nenhum jogo do torneio. E aí a Espanha está classificada, vai enfrentar Portugal nesse clássico ibérico, ou nesse novo Tratado de Tordesilhas. Os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2-0, mais um país sede que se classifica para as oitavas de final. Vitória muito tranquila, alguns titulares retornaram para esse jogo, né? Serginho Deste, o Firmino na lateral direita, o Pulisic do lado esquerdo, o Balogun lá de centroavante. Novamente, partida muito sólida da seleção norte-americana. Não que a Bósnia tenha feito uma boa Copa do Mundo, ou que isso preocuparia a seleção dos Estados Unidos pensando nos jogos anteriores, mas ainda assim, mais um jogo, mais uma partida muito sólida, muito decente, e até sem tanta aceleração da seleção comandada por Maurício Pochettino, que segue aí na Copa do Mundo e talvez seja a surpresa a seguir, né? Até porque Estados Unidos vai pegar a Bélgica, perdão. E olha, se eu não palpitei em zebras até agora, essa aqui é uma que eu vou palpitar. Entre Estados Unidos e Bélgica, hoje eu acho que o confronto favorece a seleção norte-americana. Dada a atuação da Bélgica em todos os jogos da Copa do Mundo, exceto talvez pela Nova Zelândia, a seleção dos Estados Unidos foi muito melhor. A vitória contra o Senegal, eu também não vou gastar tanto tempo que eu falei no vídeo anterior, ela vem muito mais por um estilo da seleção senegalesa, de uma falta de atenção, e aí de gols rápidos de Tielemans e Lukaku, do que mérito da Bélgica, do que mérito de Rudi Garcia. O Rudi Garcia talvez faça um dos piores trabalhos na Copa do Mundo. É que a seleção consegue se segurar e se manter aí. Outra questão que talvez possa ajudar a Bélgica para esse confronto, eu não sei por conta do Lukaku, a Bélgica para esse jogo contra o Senegal, pela primeira vez repetiu a escalação. É o mesmo time que havia entrado em campo contra a Nova Zelândia. Talvez se você mantiver um time para jogar contra os Estados Unidos, você já tenha mais entrosamento ali. Mas eu não sei até que ponto o Rudi Garcia quer dar a chance ao Lukaku, já que ele tem bons jogos na Copa do Mundo. São 2 jogos bons para um jogo ruim, né? Então fica essa dúvida, né? A gente não sabe exatamente quem vem, se é o Caixin, se é o Meunier. Nesse último jogo, os dois atuaram juntos durante um tempo, um de cada lado da lateral. Então, dúvidas aí que vão ser sanadas mais pra frente, mas, sem dúvidas, é a primeira zebra que eu quero palpitar aqui. O Brasil venceu o Japão, teve vídeo aqui também, e a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1. Eu cheguei a falar um pouco desse jogo, né? Mas eu vou voltar aqui para falar da próxima fase de Brasil e Noruega. É óbvio que eu vou acreditar na seleção brasileira. Tenho mais confiança do Brasil jogando contra a Noruega do que contra o Japão, porque eu entendo que a Copa grande mesmo é do Haaland. A Noruega pode ter um outro grandíssimo jogador que é o Odegaard, que faz uma boa competição. Mas eu acho que o nosso ponto de marcação, o nosso ponto pra gente ficar alerta é Erling Braut Haaland. Até porque é uma baita Copa do Mundo do Haaland. Se alguém pensou que ele fosse dormir, que ele fosse fazer uma Copa ruim, se enganou bastante. Porque o atacante do Manchester City vem para brigar por uma possível artilharia. E agora não falando somente de jogo, falando da Noruega, mas de um outro aspecto, a seleção da Escócia ela talvez tenha roubado o protagonismo, né, pela torcida na fase de grupos, pela questão das caminhadas, da torcida mesmo, pela questão da torcida invadir jogo de beisebol, assistir com a camisa da Escócia, fazer camisas personalizadas, mas os jogadores e a torcida da Noruega também fazem uma coisa muito legal. Um ponto curioso é que talvez na Noruega você tenha um entendimento maior da realidade, né? Então o confronto contra a França, ele vem muito do bater no peito e dizer, não, a gente vai com o time reserva, porque não faz sentido eu ir com o time titular, a gente poder perder e o Haaland poder se lesionar. O treinador fala isso. E aí no jogo contra o Brasil, você vê novamente esse respeito e esse lugar. Porque assim, a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que não somos favoritos, mas a gente vai tentar. E eu acho legal ver esse aspecto da seleção da Noruega, acho legal ver esse respeito e ver esse entendimento diferente, né? Talvez a gente tenha uma torcida, talvez não, a gente tem uma torcida muito passional pelo esporte. E é engraçado, às vezes até diferente,
quando alguém difere desse ponto, quando alguém é mais racional mesmo, quando alguém entenda talvez melhor os limites, não só técnicos, mas também muito postados por conta de algo histórico. A Noruega não disputava a Copa do Mundo desde 98, então entende que não é como se tivesse tradição, entende que não tem camisa para ir tão longe nesse torneio, mas ainda assim faz bons jogos. Se eu posso só dar um destaque aqui, eu também vou falar do Nusa, que fez um golaço contra a Costa do Marfim e pode ser mais um jogador ali nas velocidades. O Sorloth, que apesar de talvez ser um terceiro jogador da Noruega, eu acho que ele fez seu primeiro bom jogo agora contra a Costa do Marfim também, aparecendo bem para tentar cruzamentos. Mas é claro, ele perde também a partir do momento que ele não joga na posição ideal dele, que é atacante, mas é claro, porque o Haaland está ali não a meios de uma dupla de ataque, e aí ele é recuado para jogar como meia direita, talvez, mas ainda assim, contra a Costa do Marfim, ele fez um bom jogo. Vamos lá, que o México venceu o Equador por 2-0, o terceiro país sede a se classificar para o mata-mata, confronto sólido, Keone jogando muita bola, Raul Jiménez fez um baita de um golaço, a seleção do México pratica um dos melhores futebols na Copa do Mundo, tá? Eu acho que assim, em nível de apresentação, o México talvez esteja muito próximo de França e Argentina, em nível de bola jogada, e a Argentina jogou menos agora contra Cabo Verde. A seleção mexicana eu acho que ela foi até mais regular, mas claro que eu tô falando aqui de bola jogada, eu não tô falando de nível técnico. O México enfrentou um país que tinha Ener Valencia no ataque, e agora vai enfrentar na próxima fase um país que tem Harry Kane. Então tem alguns andares aí, talvez tenha um prédio de diferença. E aí com certeza vai ser mais difícil. Mas ainda assim a seleção mexicana está muito bem, do goleiro ao atacante, fez uma Copa do Mundo muito segura e vai enfrentar uma Inglaterra que até agora a gente não sabe exatamente como vem. E isso não é sobre escalação. É óbvio que você tem dúvidas, porque o Rashford tomou a titularidade, mas o Gordon entrou contra a República Democrática do Congo e foi melhor. O Kane com certeza vai ser titular, Bellingham com certeza vai ser titular. Agora o Rice e o Anderson vão fazer a dupla de volante, ou o Bellingham vai ser um pouco mais recuado? Do outro lado, vem Eze, vem Madueke, vem Saka. Quem que vem? Então são algumas dúvidas que ainda vão ser sanadas, que modificam o estilo de jogo da Inglaterra, né? E talvez ainda falta mais uma grande exibição da Inglaterra, porque é uma equipe que está em falta desde o jogo contra a Croácia, desde a estreia na Copa do Mundo. Então, nesse confronto, apesar do bom futebol que o México apresenta até aqui, eu acho que o nível técnico pode pesar, eu acho que Harry Kane pode pesar e a Inglaterra acabar avançando. Então sim, ao meu ver, teremos um Brasil e Inglaterra logo logo. Vamos lá então, a Argentina bateu o Cabo Verde por 3-2, disso eu falei, e vai enfrentar um Egito que empatou com a Austrália 1-1, mas se classificou nos pênaltis. Do confronto, o jogo teve seus momentos mais sonolentos e momentos das duas equipes indo para cima. O Egito abriu um placar cedo, e começou jogando melhor de fato, e depois dormiu. O time do Egito cochilou em campo, fez pouquíssima coisa. E aí foi quando a Austrália começa a crescer e consegue um gol, mais um gol contra do Rani. O Rani, que tinha feito um gol contra, se não me engano, contra a Bélgica, faz o seu segundo gol contra, dessa vez contra a Austrália, e está na artilharia de gols contras do torneio. Mas ainda assim, nos pênaltis, você tem uma cena que na prorrogação, na verdade, o Beach, que faz uma grande Copa do Mundo, inclusive ele, para mim, foi o melhor goleiro da primeira fase, é substituído pela entrada do Ryan, goleiro conhecido já de Copas de 14, 18, enfim. Só que o Ryan estava feio, e o Beach foi o melhor goleiro da Copa. Talvez num ranking final o vazia entre, tá? Mas para mim o Beach realmente foi espetacular em 2 jogos da Austrália. E aí, eu entendo que na cabeça, talvez, você colocar um cara mais experiente possa ser bom. Ainda que ele esteja feio, às vezes vale a pena. Eu vou também lembrar, eu fiz esse movimento na hora, de que em 2014, o Cillessen até fazia uma Copa decente, e o Cillessen era melhor goleiro do que o Tim Krul. E o Krul entra e pega pênalti. Mas não dá pra gente sempre se apegar ao que aconteceu em 2014. Ainda mais quando você tem um goleiro que tá fazendo uma Copa de altíssimo nível, que tá quente no jogo. E aí, o treinador faz essa substituição, o Ryan pula extremamente mal
nas 2 primeiras bolas, muito antes da bola ser cobrada. Em uma ele até acerta o canto. E o Egito se classifica com o Salah batendo um pênalti de cavadinha rindo. E aí fica num placar de 4-2, se eu não tô enganado, nos pênaltis. Mas assim, não vou entender por que o Ryan entrou de verdade. Claro que é o tipo de lance que, se der certo, parabéns, treinador, foi bem, acertou, porque tem que colocar goleiro mais experiente mesmo, tem que colocar goleiro pegador de pênalti mesmo. Só que o Ryan não é um exímio batedor, um cobrador de pênalti. O Ryan não é um goleiro de altíssimo nível que vai protagonizar esse tipo de lance, esse tipo de momento, sabe? E o Beach estava sendo o melhor goleiro da Copa. Então, para mim, faltou esse senso do, ainda que talvez ele não seja o melhor cobrador, o melhor goleiro para defender pênalti. Acho que eu falei até errado em relação ao Ryan. Eu quis dizer melhor goleiro para defender mesmo. Por mais que o Beach não seja, olha a Copa que ele está fazendo. Então vamos dar esse voto de confiança. O voto de confiança não foi dado e a Austrália foi eliminada. Sobre o Salah, além desse pênalti sorrindo de cavadinha, ele não fez um bom jogo. Um jogo bem abaixo do Salah. Isso talvez tenha sido, considerando os 90 minutos ou até 120, o pior até então. Mas ainda assim é um Mohamed Salah que se lesionou contra o Irã, que é dúvida para esse jogo, que não estava 100% mesmo, dá para perceber isso claramente, mas que ficou até o fim e ajudou a seleção egípcia na classificação. A ver como esse Egito vai entrar em campo contra a Argentina, né? Será que veremos pela primeira vez um Egito com 5 defensores? Como é que ele vai fazer esse quarteto ofensivo? O Marmouche voltou para esse jogo, vai jogar contra a Argentina? Salah, Zico, 3 zagueiros? Nesse jogo nenhum dos 3 brilhou tanto. Então essas dúvidas a gente vai sanar também mais pra frente, porque um Argentina e Egito vai ser difícil, mas eu vou palpitar a favor da Argentina, porque acho que bate também numa questão técnica muito diferente. Por mais que nessa Copa isso não esteja sendo o principal. Então vamos para os últimos 2 confrontos e que definiram as últimas chaves. Última chave, a Suíça bateu a Argélia por 2-0. Confronto muito tranquilo para a Suíça, que conseguiu bater o resultado só na primeira etapa. No segundo tempo, o jogo era meia-noite e um segundo tempo daqueles era só para ajudar o meu sono, mas eu consegui segurar e dormir só depois. Vitória tranquila da Suíça pelo placar de 2-0, sem muitos problemas. Destaque talvez não, né? Mas principalmente para o Mazambi, que certamente vai sair do Freiburg depois dessa Copa do Mundo, com todo respeito ao Freiburg, mas é um jogador que está muito além do que todo mundo da Suíça está entregando. Faz uma jogada para um passe pro Embolo absurdo. Uma Copa do Mazambi é uma das melhores, que vem aí para ser inclusive o melhor jogador jovem, tá? Se na disputa de melhor goleiro, para mim, hoje, até agora, né? Pode ser que alguém brilhe nessa reta final. Mas se a disputa do melhor goleiro, para mim, hoje, é o Beach em primeiro e o Vazia em segundo, o melhor jogador jovem, hoje não tem disputa com o Mazambi. Então que Lamine Yamal acorde aí, ou vai ficar sem um prêmio que é para ele vencer. E aí o último jogo, e aí também é o último jogo da fase como um todo, a Colômbia venceu o Gana por 1-0. Talvez tenha sido a melhor seleção a enfrentar a retranca de Carlos Queiroz, que conseguiu quebrar a retranca. Gana pouquíssimo conseguiu se defender de tanta pressão que você tinha ali. O Córdoba foi mantido no lugar do Luis Soares para o time titular. As mudanças mesmo eram nas laterais, né? Morrica e Munhoz de volta, que fizeram uma boa partida. Então, Colômbia também resolveu com tranquilidade. Me lembrou muito o jogo contra o Uzbequistão, de ser um time que jogou quando quis. Quando viu condições para jogar, jogou. E aí tentava, o Rames, o Luis Soares entra no segundo tempo, entra bem também. 2 Dias faz um jogaço. Mas, como o Gana também não atacou tanto, sofreu menos. E aí conseguiu avançar com tranquilidade. E aí, para Suíça e Colômbia, o meu palpite é na seleção sul-americana, que eu volto a repetir aqui, que é uma das seleções mais sólidas, com um dos melhores desempenhos, não na Copa do Mundo, mas desde o começo do ciclo. Então, bom, meu povo, acho que eu falei o que eu tinha que falar, dei meus palpites, analisei alguns confrontos. A Copa, infelizmente, está acabando, temos só oitavas, quartas, semi e final, decisão do terceiro lugar. Mas tá bom de acompanhar, hein? Tá bom de acompanhar. Novamente, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações, que eu vou ficando por aqui. Fui.